tarde a todos vocês. Então a ideia hoje é a gente, enfim, fazer a leitura da terceira margem. Eu acho que é um conto que eu deixei mesmo para o final. Ele é um grande finale, certamente, né? E até porque esse título, né, a terceira margem, está no título do curso um pouco, né? A ideia dessas infinitas margens, na verdade. A gente pode falar em terceira, mas a verdade é que o Guimarães Rosa nos abre para quinta, quarta, sexta, sétima, oitava, décima margem, né? E eu queria começar... hoje, inclusive, vamos fazer uma aula assim mais multimídia, porque depois eu quero tocar para vocês a música, que é a terceira margem, né? Que eu acho que ela ajuda a gente a entender o conto, que ela conversa, enfim, diretamente, né, com o conto. Então, vai ser interessante. Eu trouxe a letra para vocês terem para acompanhar depois a música, mas a gente faz isso no final, depois de ter feito uma travessia, né, pela terceira margem do rio. A gente escuta a música e pensa o que a música interpreta do conto, porque a música é uma interpretação do conto, né? Ela assume uma vertente, na verdade é um aspecto do conto que o Milton Nascimento e o Caetano Veloso fizeram juntos na música, né? Quer dizer, na verdade foi assim, só para vocês saberem, o Milton Nascimento fez a letra. Falando em música, ela já vem com acompanhamento, assim. O Milton fez a música e mandou para o Caetano Veloso com o título. Falou, você fale o que você quiser, mas o título é a terceira margem. Ele já dirigiu, né, praticamente para o Caetano Veloso ficar, na verdade, no conto, né, do Caetano Veloso. Então, essa conjunção, quer dizer, dois cancionistas brasileiros reverenciando, né, o grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa. Foi uma parceria a três ali, né? Muito impressionante. Eu acho que essa música realmente ela é muito especial. Então a gente vai fazer isso no final. Para começar essa análise de um conto que me é especialmente caro, assim, acho que foi uma experiência de leitura que eu tive desse conto, me marcou muito, assim. Acho que eu lembro a cena quando eu li esse conto pela primeira vez. Eu estava num ponto de ônibus, não sei porque eu lembrei dessa parte da história, mas eu estava num ponto de ônibus e, enfim, aguardando chegar o ônibus e tal, fui ler assim como quem lê, sei lá, um gibi, entendeu? Estava meio distraída, fui ler o conto. E aí, eu não sei o que aconteceu mesmo. Eu li o conto até o final, porque os ônibus demoram, certo? Na cidade. E me deu, assim, um negócio emocional, sabe? Foi um ataque, assim, um choro no ônibus, assim, no ponto, né? E eu fiquei totalmente desconcertada, fiquei até envergonhada, porque não parava. O negócio assim, veio do fundo, assim, eclodiu, assim como eclodiu, parou também. Foi uma coisa assim. Eu falei, bom, esse conto não quero olhar muito para ele durante muito tempo, porque eu achei que era um conto que remexia, sabe lá o que, né? E fiquei com aquela reação de choro só e passou. Aí, muitos anos depois, trabalhando com Guimarães Rosa, eu lia todos os contos, mas esse aqui eu não lia. Também não vou ler esse conto que me desmontou, não é possível, né? E aí, bom, passou mais um tempo e tal, e aí vamos ler o conto, né? Eu já sentia que estava bem distanciada para ler o conto. E é um conto que até hoje eu vou lendo e ele me põe para sentir coisas, não sei bem. Porque assim, tem determinados textos que nos analisam, né? Não é a gente que analisa o texto nos analisa, o texto nos lê, né? Um autor que eu acho que faz muito isso é o Machado de Assis, né? Como terceira margem? Eu vou perguntar por que aconteceu isso de lágrimas. Lágrimas, né? É um conto que ele é visceral, assim, ele pega... Embora ele tenha muitas interpretações, muitas vezes totalmente divergentes. Eu vou falar um pouco aqui dessa divergência de leituras em relação à Terceira Margem do Rio, um livro, um conto que eu acho que joga para muitos lados, e dependendo do olhar que você tem sobre o conto, você se interpreta. Se você lê o final de uma maneira, né, o conto te põe num certo lugar. Se você lê o final de uma outra maneira,
o conto te lê e te analisa de uma outra forma, né? Então, eu estava falando que Machado de Assis também, eu sinto a mesma coisa. Assim, você lê Machado de Assis e vai pensar Machado de Assis, as coisas que a gente pensa sobre Machado nos revelam, entende? Se a gente pensa uma certa coisa, ai, nossa, como eu sou cético, né? Ai, como eu sou um pessimista, entendeu? Se você vê o Machado de outro jeito, você fala, nossa, como eu sou um idealista. Ou, nossa, como eu sou crédulo, né? O Machado, dependendo do jeito que você lê, te revela, né? Te coloca para você pensar muito mais em você do que no próprio conto, né? No próprio texto, enfim. Mas um jeito bom de começar a terceira margem é essa frase aqui da Valnice Galvão, que é grande estudiosa, né, de Guimarães Rosa, talvez uma das mais, enfim, eruditas estudiosas de Guimarães Rosa. Bom, eruditos estudando Guimarães Rosa é o que não falta, né? Porque ele é um enciclopédia ambulante, entendeu? Essa coisa poliglota dele, né? De 9 línguas, ele conhecia ativamente, fora as que ele conhecia passivamente, os arranjos lexicais, etc., né? Os filólogos que estudam Guimarães Rosa, entende? Os dicionaristas, né? Os linguistas, fora todos os outros istas possíveis, né? Então é um autor que reúne uma fauna assim, de estudiosos, porque são todos uns bichos que vão ali farejando coisas nele. Mas a Valnice tem um texto que se chama Do Lado de Cá. Né? Podia ser para o texto A Menina de Lá, mas não é. É para a terceira margem. E chama Do Lado de Cá. E ela começa o texto dela, e são 3, quantas páginas? 1, 2, 3, 4 páginas. Ela começa, eu vou falar o começo, vou falar o fim. Durante eu vou falar o miolo, né? Mas começa assim: às vezes Guimarães Rosa escreve como quem está em estado de graça. Então já é um começo assim, pouco acadêmico, né? Às vezes Guimarães Rosa escreve como quem está em estado de graça. E de fato, acho que Guimarães Rosa escreveu muitas vezes em estado de graça. E ela diz assim: a terceira margem do rio é um desses casos. Num dos prefácios de Tutameia, Terceiras Histórias, que foi aquele livro primeiro que a gente viu o desenredo, né? Dela diz o autor que a imaginou completa, andando na rua, recebendo-a como quem apara uma bola no ar. Quer dizer, um louco. Você está andando na rua, pega o conto inteiro da primeira à última linha, né? Como A Hora e a Vez de Augusto Matraga, se destaca de Sagarana, né? É a história que mais se destaca do livro. E Meu Tio e o Aretê se destaca do livro Estas Histórias. Terceira Margem do Rio salta fora do livro Primeiras Histórias. Entendem? Quer dizer, é o conto que realmente... Tanto diz ela que o tradutor para a língua inglesa, ao intitular o volume, deu o nome The Third Bank of the River and the Other Stories. Né? Colocou o título em inglês do conto, em vez de falar Primeiras Histórias, né? Que é o título em português. Então, ele mudou o título para ressaltar o texto da terceira margem. E aí ela diz o seguinte: a história desfere seu caráter de iluminação, de olhar súbito para dentro do indizível, de figurado relato hermético de quem retorna de iniciação em elêusicos mistérios. Ela está pondo a história dentro de uma face, né, assim, realmente enigmática. Ela acha que esse conto tem essa vertente enigmática. E, para terminar, ela fala muito do mistério no conto, etc., mas depois ela vai mais no chão, né? Ela vai na terra, né? Porque o conto tem muita precisão nas coisas. Ele não é um conto vago. Ele pode estar falando de um território inefável, né? Mas a linguagem dele não é nada inefável. É uma linguagem muito precisa, muito certeira, né? Mas quando ela termina, ela fala o seguinte: falou um monte de coisas tal, sobre o conto e diz, e basta. De repente ela para na 4ª página, ela fala, e basta. Para escrever a respeito dessa história, seria necessário uma mão iluminada como a de Guimarães Rosa, que se leia sucessivas vezes, 1000 vezes, enésimas vezes, não 1 e 2 vezes, em respeito à sua proposta, a terceira margem do rio. Então, ela começa numa coisa, né, iluminada, misteriosa, e termina dizendo assim, não dá mais para falar sobre esse conto. Ela se limita mesmo, né? Uma atitude do crítico que não vai além do que ele acha que é possível de se falar de conto. Aqui me chama muita atenção isso, que ela é uma estudiosa, enfim, que ela pega a caixinha e vai vendo o que tem dentro.
né? Ela não se limita e não se restringe. Nesse conto ela diz, não, agora basta. Ela faz essa palavra, e basta, né? Para escrever a respeito seria necessária uma mão iluminada. Esse livro chama-se Mitológica Rosiana. Gente, isso aqui foi a tese de livre docência da Valnice, olha o tamanho. Sempre que eu penso um dia, quem sabe, olha, eu fico inspirada, porque, ó, pequeno, né? Ela foi a primeira, na verdade, que reuniu ensaios curtos que ela tinha escrito sobre Guimarães Rosa, reuniu tudo, defendeu como livre docência. Mas é claro que precisa escrever esses ensaios, né? Mitológica Rosiana. São só ensaios sobre Guimarães Rosa. Valnice Nogueira Galvão. Ela que escreveu também sobre o Grande Sertão Veredas, que chama As Formas do Falso, que é um livro assim também top sobre o Grande Sertão, né? Então, como nós não, enfim, eu não tenho linguagem iluminada, nós vamos tentar fazer uma análise bem modesta, não é? Bem terrena, sobre alguns aspectos possíveis de pensar a terceira margem, tá? Eu não sei, eu acho esse ponto um pouquinho longo para eu ler. Não sei se né? Eu acho que vocês todos leram já. Tá bem firme, né? Então vamos entrar na análise, que eu acho que nós vamos ganhar tempo, tá? Porque aí depois a gente fica só com a música, que eu acho que vai ser interessante. Então, deixa eu pegar aqui, vou colocar pelo menos o título. Eu acho que um bom jeito de a gente fazer análise, assim, os primeiros parágrafos é ler muito minuciosamente, depois a gente vai alargando. Mas eu acho que o conto se revela muito nos seus primeiros parágrafos, né? Em geral, eu acho isso. Então, a terceira margem do rio. Começa assim. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas. Quando indaguei a informação, do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então, a história tem essa abertura com esse nosso pai, né? De cara, assim, um coletivo, né? Esse nosso pai tem muita força, né? Inclusive porque depois vai se somar nossa mãe, irmão, irmã, mas as forças dos laços familiares está de começo no conto, né? Quer dizer, a força da família. Esse nosso pai, já vi muitas interpretações, né? Que é, vamos dizer, você pensa num pai nosso, né? Num pai maior. Vamos, por enquanto, pensar no pai dele, tá certo? Quer dizer, nosso pai, né? A relação direta lá com a família, né? Não tem nome, de novo, Guimarães Rosa, ele dessingulariza as personagens, não é isso? Nós vimos que ele abre essas personagens muito mais para funções do que pessoas, né? Não está nomeado, né? Não sabemos a individualidade de ninguém, sabemos que é nosso pai, nossa mãe, irmão, irmã. Está funcionando muito mais a força dos laços do que o indivíduo, tá certo? Quer dizer, a força aqui é dessa relação familiar. Né? Então, as relações familiares aparecem, inclusive no certo anonimato, né? Do conto, de que não nomeia quem é cada um. Nosso pai, nossa mãe, irmã, etc. O pai, pelo que dá para entender, era um tipo cumpridor, né? Por que será que ele insiste? É cumpridor, ordeiro, positivo, né? Quer dizer, ele já demarca que não se trata de um transtorno, não é? De alguém que primava por comportamentos excêntricos, não. É o pai cumpridor, né? Um pai objetivo, ordeiro, trabalhador, né? Estamos aqui com uma figura muito normal, muito normal, muito comum, né? Estúrdio é nem mais atormentado, né? Assim, nesse sentido, né? O estúrdio, alguém transtornado, né?
não era assim, ele era quieto, né? O que ele marca aqui do pai, né? Quieto. Mas era um ser de silêncio, tá certo? Muito parecido, se quisermos, né, com os personagens que vimos antes também, né? Essa personagem do silêncio, a menina de lá, poucas palavras, né? O pai era de poucas palavras. Esse silêncio é importante, porque realmente ele vai se calar de vez, né? Ele vai, assim, renunciar à palavra completamente, quando ele decide ir para o rio, né? Então, pelo jeito aqui, esse narrador, que é o filho que está narrando, né? Super importante aqui essa questão do filho, né? O filho narrando tenta perguntar para algumas pessoas, né, sobre o pai. Os que testemunharam, né? Então o filho aqui está tentando recolher informações para tentar entender um gesto enigmático do pai, né? Então eu indaguei, queria saber, né, como meu pai era, né? Não, era cumpridor, era ordeiro, era positivo, desde mocinho, menino, as sensatas pessoas que conheceram, né? A ideia das sensatas pessoas. Ele perguntou para pessoas confiáveis, tá certo? Que saberiam dizer como é que era esse pai, né? Nem estúrdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia, quer dizer, aqui está muito clara a organização familiar, né? A mãe, a família tradicional do interior, né, do Brasil, uma família ainda ligada aos padrões mais agrários, né, ligados a essas relações rurais, onde a mãe é aquela que lida com a educação dos filhos, que ralha, né, com os filhos no diário, né, no cotidiano, e o pai é o trabalhador, né, que garante o sustento, mas um pouco não muito comunicativo com as pessoas da família, né? Parece que a gente vê, né, essa figura, né, um pouco tipificada, né? Mas é isso, é uma relação tradicional da família, a propriedade rural pequena, né? E é isso, quer dizer, mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então, já caracterizou a família, caracterizou, vamos dizer, o aspecto mais genérico dessa família, típico, tradicional, né? A mãe ali na lida, o pai retirado, né? no campo, né? Na roça, tá certo? Então já temos aqui um pouco essa... E depois isso vai se confirmar, porque vão entrar personagens, vocês lembram, né? Personagens típicos, né, do Brasil pós-colônia, né? Então vai ser o soldado, tem o padre, né? Alguns personagens assim muito dessa ordem econômico-social, né? Que é justamente essa pequena propriedade, né, no interior brasileiro. Nossa, espera aí que eu vou só desligar aqui. Não estou deixando aqui porque eu estou sem relógio, então eu vou deixar só na vibração aqui. Bom, continuando, vamos ler mais 2 parágrafos bem encerrados, depois a gente vai aumentar o nosso ângulo aqui. Tudo bem em relação ao primeiro parágrafo? Alguma observação importante aqui? Pois não. Eu teria uma observação, na minha experiência, a mulher também ia para a roça. Sim, pode ser, de fato. É que aqui ele diz, né? Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Talvez a educação dos filhos, né? Estava a cargo da mãe, verdade, por experiência, né? A coisa da roça, como sendo os dois trabalhavam, às vezes os filhos também, né? Todo mundo, na verdade. Era a sério, mãe encomendou a canoa especial de pau de vinhático pequena, mal com a tabuinha de popa, como para caber justo o remador. Quer dizer, uma canoa para um ocupar, né? Mas teve de ser toda fabricada, escolhida, forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia, né? São as negativas do conto, né? Nada não dizia. Bom, quem nada não diz, diz, né? Certo? Essa dupla negação afirma. No silêncio. Não em português, né? É que nada não aqui, ele explora a duplicidade, né? Eu acho. Eu acho que ele vai dizer muito não dizendo nada. Claro que ele não dizia nada, mas o não dizer nada... Não dizer em silêncio. Exato, é. O que ele diz em silêncio. A impressão que eu tenho, né? Nada não
nada não. Né? A gente usa mesmo, né, como negativa. Mas no texto literário, esse reforço do não, ele torna ambígua a coisa. Quer dizer, tem um falar pelo não. A sensação que eu tenho. Você não sente isso? Você sente o reforço da negativa e só. Sabe por que eu acho? Porque isso vai se juntar no texto, a força desse silêncio. Porque a força do silêncio dele começa a mobilizar todo mundo. Acaba sendo uma linguagem do não. E, aliás, outras negativas vão se somar. Digamos que é quase um território da negatividade no texto, né? Que o calado, o quieto, né? Tem um território do negativo aqui. Nossa casa no tempo ainda era mais próximo do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado. Bom, o rio agora também está calado, né? Interessante essa comparação com o pai, né? Quieto, calado. Quer dizer, o pai era quieto e o rio era calado. Né? Há uma espécie de aproximação, de fusão entre eles já pronunciada aqui. Né? Esse pai que vai para o rio vai se fundir ao rio, né? Ele já está aqui, né? A característica já migrou aqui para o rio também. Era um rio calado, um rio fundo, grande, que sempre, largo, de não se poder ver a forma de outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronto. Quer dizer, aqui tem um ar de indeterminação, esse largo, né, que você não vê o outro lado da margem, né? Uma espécie de indeterminação desse espaço. Quer dizer, esse rio silencioso como pai, ele usa várias expressões aqui importantes, né? Sempre, largo, de não se poder ver a outra beira, quer dizer, tanto no tempo quanto no espaço, tanto o sempre como se perder de vista, né? Dão um pouco essas categorias espaço-temporais indelimitadas, né? Sem limite, né? Sem contorno, sem margem, né? Tanto sem margem para os dias, para o tempo, porque é sempre, como sem margem para o espaço, porque é não se poder ver a outra beira, né? Então aqui o tempo e o espaço ganham essa dimensão sem limite, tá certo? Indefinido. Vejam que o conto tem dados muito precisos de inserção socioeconômica dessa família e, ao mesmo tempo, joga com categorias de abrangência, de genéricos, né? Categorias genéricas, não dá nome, é o sempre, é o sem limite. Ele joga nesses dois campos, né? Da precisão e da imprecisão, e da indeterminação. Quer dizer, essa categoria da indeterminação acho que vai ser importante, porque, inclusive, a terceira margem é uma margem que não há, né? Uma margem que não existe. Inclusive, a gente não fala primeira, você vai na primeira margem do rio, você não fala. Na ordinal, né? Você fala do cardinal ordinal, né? Você fala uma margem e outra margem, né? Você fala a primeira margem do rio. Né? Então, ele já estabeleceu uma hierarquia que não existe na linguagem comum. Uma hierarquia em que essa terceira ganha um lugar de especialidade, né? Uma terceira aqui, que em princípio não existiria, né, nas nossas categorias mais, enfim, convencionais, né, de delimitação, e, no entanto, ele dá uma hierarquização aqui. Ela é a terceira, algo que se chega depois de ultrapassado 2 estágios, pelo menos. O primeiro estágio e o segundo estágio. Então, ela tem uma aproximação com algo a ser atingido. Interessante como essa mudança, né, para o terceiro já imprime no texto uma conotação, né? Uma terceira, parece um estágio, né? Um lugar, outro, a partir de uma superação de primeira e segunda, chegar no terceiro. Se não fosse assim, ele usaria uma outra margem, né? Ele usaria a primeira, a margem, a outra margem, uma margem, né? Outra margem. Bom, mas justamente todo o foco do conto está nesse título, né? O título é tudo aqui, tá certo? A terceira margem. E esquecer, não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Veja que a canoa foi planejada. Justamente como o pai não era dado, né, a estardalhaços nem atitudes insanas, aparentemente, né, ele planejou. Né? Ele foi, encomendou a canoa, né, escolheu o tipo de madeira. Né? Isso não foi um ato impulsivo, foi um ato de escolha, foi um ato voluntário, foi um ato planejado, né? Que era para durar 20 a 30 anos, quer dizer, ainda por cima, né, essa ideia de que realmente ele tinha um projeto.
vontade, um projeto. Ele definiu, decidiu, né, por esse gesto. Nesse próximo parágrafo, acho que tem coisas muito importantes, sobretudo uma das frases que eu acho mais geniais da língua portuguesa. Como é que ele fez essa frase? Porque assim, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou matula e trouxa. Olha os nãos aqui, né? Não fez a alguma recomendação. A alguma é ótimo, né? Já sabemos que ele tem esse estilo de determinar a indeterminação, né? Até, inclusive, a terceira margem é isso também, né? Determinar a indeterminação. Mas nem falou, não pegou, não fez. Né? É um reforço aqui desse não. O não passa a ter uma existência dentro desse conto. Uma existência, por isso que eu falei do afirmativo, né? No campo maior. Quer dizer, uma existência, o não passa a ser alguma coisa. Né? É tão forte o que ele não fez, o que ele não fala, o que ele não disse. Né? O não diz, não fala. Né? Esse não ganha um estatuto, né, de presença. Aliás, a margem que não existe também. Parece que as coisas querem existir aqui no conto, né? Os nãos, as negativas, querem ter presença, querem ter uma espacialidade. Né? Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Acho que essa frase aqui merece a gente olhar bem de perto, né? Cê vai, ou cê fique, você nunca volte. Isso é sensacional, né? O que vocês percebem aí nessa frase? O que chama a atenção? Gradação. Você, o pronome, né? Ele vai se modificando e, claro, ele vai ganhando em distância, né? Se remete ao título como? Ah, como estágios, né? Ou como passagens, né? Realmente é uma gradação de relação, né? Porque o você vai é próximo. Vamos dizer que é não só próximo, como é, vamos dizer, um coloquial, né? Um coloquial popular, né? E da intimidade, né? Você vai, você fica e tal. O você já é, vamos dizer assim, uma forma mais regional, né? O você, uma forma do capial, né? Do interior e tal, o você. Então, vocês vejam, aqui o âmbito da proximidade. O você regionaliza. O você é a forma culta, certo? E essa forma culta implica em distância. Implica em formalidade. Na relação do você com o você, o mais formal é o você. Né? E o que eu acho interessante é que, de fato, parece que enquanto ela fala, o marido está se distanciando. Ele está saindo da intimidade doméstica para um mundo, sabe lá qual. Né? Então, essa ideia aqui, você acha que é melhor o verde? Está clarinho assim, é? Tá? Lá do fundo tá. Tá. Então tá. Olha, aqui está o... Aqui a tampa. A tampa. Bom, vamos mudar de cor agora. Vamos ter assim uma lousa furta-cor. Agora, eu acho que aqui tem mais coisa essa frase. Eu acho que tem mais coisa. Porque, olha só, a mãe fala, você vai. Isso é uma ordem. Ela quer fazer da atitude totalmente arbitrária do pai, a qual ela não tem controle, como se fosse uma ordem dela. Você vai. Não, ele já foi mesmo. Ele decidiu ir. E sem perguntar para ninguém. Você vai. É ordenativo. Você fique. Duplamente ordenativo. Você fique aonde? Onde você foi ou aqui? Incrível, né? Porque é uma frase em que parece que ela, ambiguamente, ela está instaurando aqui essa ambiguidade, que é você fique, se você for, você fique por lá. Ou então você fique aqui, não vá. O que ela está dizendo? Né? E aí ela vai te ensina, né? Você nunca volte, roga uma praga incrível, que se concretiza. Isso que é impressionante, porque a fala dela tem força de
de instaurar uma situação. E uma situação, na verdade, absolutamente fiel à frase que ela disse. Porque ele nem vai e nem fica. E ele fica no meio de caminho, né? Fica numa terceira margem, mas ele não vai embora totalmente e tampouco fica. Então, o que ela fala, de alguma forma, tem força, né, de ação. Né? É como se estivesse vamos dizer, cumprindo, né, a fala. Agora, é claro que o que essa ideia da aproximação e da distância, que eu acho bem interessante aqui, quando o pai vai se distanciando, antes ele era um ser, né? E ele também era um você, né? Tinha lá seu lugar, né, no espaço geográfico, na região, né? E depois ele é um você mesmo porque ele se distanciou e quase que se tornou um estranho. Aliás, ele fica, né, é um familiar que se tornou estranho, né? A categoria aqui do estranhamento, né, se a gente tivesse aqui numa leitura mais psi, né, a gente traria aqui aquela velha forma do... Cadê? Do unheimlich, né? Caberia bem se a gente fosse numa análise por aí. Nós vamos fazer um outro percurso, mas unheimlich, eu falei disso já, né? Não falei? Não? Porque unheimlich quer dizer insólito, estranho, né? Esquisito, em alemão. Heim é lar, doméstico, que é familiar, o Heim, né? A pessoa que é do Heim, ela é da casa, doméstico, né? Una é não, certo? É negativa, não doméstico, não familiar. O Freud tem um texto que chama justamente Das Unheimlich, né? Um texto famoso dele de 1919, em que ele mostra o seguinte: tem essa categoria, que ele diz que é uma categoria estética importante, tem a ver com aquilo que era familiar e se tornou estranho. E que quando emerge, causa uma espécie de, né, uma reação, que ele dizia que era uma reação de mal-estar. O mal-estar do estranhamento. Aí ele mostrou, um artigo é maravilhoso, né? Ele vai na literatura, vai no Hoffmann, analisa o conto do Hoffmann, e ele mostra o seguinte: esse una, que é não familiar, né? Esse una, ele falou assim, pois é, o que era familiar, com que a gente já conviveu durante muito tempo, passa a ser estranho pela força desse una. O que é esse una? É a repressão. Né? A operação de recalque, quando você tira da consciência alguma coisa que lhe era mais familiar, né? Quando isso volta e causa estranhamento. Né? Esse desvio aí que a gente faria, se a gente estivesse analisando dessa perspectiva, seria até bem interessante, porque o conto tem muito desse estranhar esse pai, o pai fica com feições, né, quase selvagens, né? O pai se primitiviza aos olhos do filho, aos olhos de quem fica na margem de cá. Né? Mas esse Unheimlich não deixa me chamar atenção nesse conto, quer dizer... Oi? Não, o Lir não, aí é a subsetivação, né? Então, Unheimlich é o estranhamento. Na verdade, é das Unheimliche, aí tem que pôr o E. Tá? Mas essa ideia do estranho, eu acho que opera muito bem no conto. O conto mexe muito com isso. Sabe lá se não foi por isso que eu tive aquela reação no ônibus, sei lá. Mas o fato é que essa frase eu acho que é uma frase que a gente tem que sempre voltar, né? Você vai ou você fica e você nunca volte. Uma frase ambígua, ao mesmo tempo ordenativa, querendo ser ordem aquilo que na verdade ela não tem o menor controle. Que é uma decisão e um gesto do pai, como se ele tivesse, sei lá o que, atendido a algum tipo de chamado, sei lá, de que ordem, nós não vamos saber, porque as razões do pai são totalmente opacas. Eu acho interessante esse conto o seguinte: se a gente quiser decifrar o enigma do pai, nós não vamos conseguir olhar outras coisas do conto, porque o enigma do pai está fechado para nós. Só ele sabe. Ou quem fez a canoa também podia saber, mas já morreu também. Para quem ele contou o segredo, né? Diz que ele contou o segredo para alguém que também morreu, né? Então, é um impedimento total de a gente esclarecer esse enigma. Então, nós temos que olhar as margens do conto. Porque se a gente vai tentar decifrar um enigma opaco, nós vamos especular e não vamos analisar o conto. Então, o conto joga a gente para aquilo que é possível a gente, né, operar na linguagem do conto, né, na sucessão dos acontecimentos.
e na posição de quem fica. Porque quem conta este conto é o filho que ficou na margem de cá. Né? Por que ele ficou nessa margem? Por que todos vão para suas vidas? Né? Porque essa família vai se desfazendo, certo? Ela vai se desintegrando, literalmente. O tecido, laços sociais que unificavam ali. Por quê? Porque esse pai não é qualquer um que sai e vai para o rio, é um pai, né? É um pai. Quer dizer, esse pai tem um peso, né, nas relações familiares enorme, né? Mais ainda em sociedades de estrutura agrária, não é? Onde a lei se funda na autoridade patriarcal, e essa autoridade é tudo. Né? Então, esse pai, quando vai para o rio e deixa essa família, instaura um processo ali, né, dessa margem de cá, que é um processo de desfazimento dos laços. Né? Agora, vamos tentar pegar assim, algumas etapas aqui. Né? Tudo bem até aí, então? Como essa linguagem vai trabalhando essa saída do pai, né? Essa distância do pai. Eu sinto nessa frase a canoa indo embora. Né? Você vai, ou você fique, você nunca volte. Essa hora ele já está lá longe. Né? Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de vir também. Por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez, de jeito. Veja a estrutura familiar, né? A obediência do filho, a reverência ao pai, a hierarquia, todas as questões que nós conhecemos, né? Desse modelo familiar, né? Está aqui. Em frases muito curtas, né? Mas está marcando, né? O filho que obedece, né? As pessoas que estão ali tentando ainda garantir algum tipo de... chama o tio para ocupar o lugar do pai, né? Chama o soldado, aí vem todo mundo, todas as instituições tentam trazer o pai de volta. Né? O pai vai para um lugar inadmissível. É um lugar que ameaça. Ele continuar nesse lugar indeterminado, um lugar do não, é extremamente ameaçador, né? Na família. Como que ele pode ficar lá? Né? Um lugar nenhum. Né? Quem falou agora o entre-lugar, nós estamos conversando lá, né? O entre-lugar, o lugar nenhum. Né? Ele não foi para nenhuma parte, o conto fala. Ele não foi a nenhuma parte. Que simbologia tem aí, né? O que remete esse nenhuma parte, lugar nenhum? Né? Vamos ver se a gente vai chegando mais. Não lugar. Um lugar que, em tese, não existiria. Mas tem toda a força dentro do conto. Não só existe, como demarca muito bem os que não estão lá, né? E que quase não entendem bem a linguagem de quem está lá não dizendo nada. Né? Uma linguagem que se faz pela negação da linguagem, uma linguagem que renuncia à palavra. Ele não renuncia só a isso, hein? Vamos ver as outras renúncias. Mas... Ele ainda fala no não encontrável. Não encontrável. 83. Exatamente, um lugar não encontrável. Não tem no mapa, né? Não tem, enfim, não existe, mas está lá. E não é um lugar... Ele não é que ele foi para outra margem, né? Ele não foi de uma margem para outra. A Valnice fala dessa imagem da canoa, que é uma imagem, enfim, em princípio nós poderíamos ver repercussões míticas para essa imagem, certo? Rio Leto, né? Um esquife, né? O nome de um bar, exatamente. E a ideia do Caronte, né? O barqueiro da morte, certo? Que é uma imagem fortíssima aqui, né? A canoa que leva para um lugar nenhum. Né? Quer dizer, o Zé Miguel Wisnik fala que aqui é o Caronte transportando-se a si mesmo. Né? Quer dizer, o barqueiro é ele mesmo que está remando. Né? Então, a simbologia da morte está presente no conto. Acho que é difícil não passar pela questão da morte. Né? Como se tivesse essa família e esse filho, sobretudo, que é quem fica, tivesse que elaborar um luto impossível. Porque ele não vai de vez, não é verdade? Ele não vai de vez. E ele fica numa espécie de lugar, né? Limbo, né? Fica num vai e volta. Mas ele fica fixo no movimento, porque ele fica. Se ele fosse embora com a correnteza do rio, por exemplo, perderíamos de vista totalmente. Mas ele é avistável em alguns momentos, né? Inclusive se deixa comida para ele, né? Quer dizer, tem uma possibilidade de acesso
e ao mesmo tempo está impossível acessá-lo, né? Ele é essa ambiguidade muito forte no conto. Ele é e não é em lugar nenhum. O fato da outra margem não ser visível, o horizonte seria uma segunda margem imaginária, por exemplo, que você nunca chega. Né? Nunca chega ali. Onde é o horizonte do mar? Onde é o horizonte? Tem essa ideia de uma espécie de infinito, né? Nesse outro lugar. No meio do rio. Mas é um meio, vocês vejam, essa terceira margem parece ser o centro, mas é uma margem. É tudo muito paradoxal, né? A terceira margem, mas ela tem conotação de meio, de centro, ele está lá no meio, parado, ele está parado no movimento das águas. Como é que alguém pode estar fixo no que é móvel? Ele se fixou no móvel, né? Quer dizer, é contra todas as leis, né, da física, entende? Então, como pensar esse lugar, né, esse espaço, esse território, né, esse campo de relações que se abre nesse texto? E é engraçado, porque ao mesmo tempo, como a gente fez nos outros contos, a gente tem que resistir à tentação de dar nome a esse lugar. Entendeu? Porque se a gente der nome, a gente arruma a casa, certo? Mas a gente perde o conto. Eu penso isso. É difícil. Assim como a gente não pode ficar vendo as razões do pai, veja, as razões do pai, quem sabe? Né? Quem sabe quais são as razões? Ele foi num rito sacrificial, podemos dizer. É um rito sacrificial. Ele fica sem comer, ele fica, né, sem falar, ele abdica de tudo que é da cultura. Ele faz um movimento em direção à natureza, ao rio, às águas. Né? Ele fica quase nu dentro da canoa. Ele fica sem roupas, né? É engraçado que é uma imagem muito curiosa, quase de um desamparo total, né? Ele fica desamparado dentro dessa canoinha. Tem alguns que pensam uma canoa na água, desamparado, bebê. É útero, está lá, regressivo, foi para as águas num processo regressivo. É uma possibilidade, uma ressonância que essa imagem da canoa também traz, né? Não está falando, quase não está comendo, não é? Se põe lá dentro, é esquife ou é nascimento? É bebê ou é o fim da vida desse homem? Né? Sabe que um filme que eu lembrei quando eu estava pensando nesse conto, é um filme curioso, mas é mais antigo, né? Que chama Balada de Narayama, um filme japonês, que é a hora da morte, né? da matriarca, né? Que ela vai lá para a montanha, é um ritual daquela comunidade. O filho mais velho que leva. Filho mais velho que leva. Não é à toa que eu lembrei desse filme. Tem isso, né? Tem a hora ritualizada na comunidade. Por quê? Porque nessas relações quase tribais, né, de união e de comunhão, tanto das necessidades mais econômicas quanto das necessidades sociais profundas, quando um chefe, ou matriarca ou patriarca, tem sua vitalidade enfraquecida, há vários rituais que falam da necessidade de renovação desse lugar, em nome da comunidade, certo? O que é a renovação? É um ritual onde o chefe mais cansado, né, já desvitalizado, deve dar lugar à sequência e à linhagem das coisas. Então, ritualiza-se a saída do chefe, não é? Uma morte simbólica, muitas vezes até a morte é real, mas a morte, em princípio, ela é simbólica, a morte da chefia, a morte do lugar energeticamente assumido pelo chefe até então. Na balada de Narayama, ela vai lá para aquelas montanhas, lindas, né? Aliás, uma paisagem atordoante de linda, e ela sabe, quer dizer, a sabedoria está em reconhecer a hora que vai chegar, né? Quando que chega, né? Ela o quê? quebra os próprios dentes. Ela quebra os próprios Ela dentes. chega num limite que ela não produz mais. Então, Exatamente. como ela ainda tem dentes, ela não pode... Lembra do peixe? Ela quebra Isso. Ela se alimentou de peixe. Peixe, ela fortalece, né? Então também tem aí alguma coisa de, sei lá, sair dessa possibilidade determinista de ser repetição. Vocês vão ver que, na verdade, essa ideia ritualística, né, de saída, por que ele faz? Vamos tentar pensar. O elefante. Você vê, né? Tem?
Águia americana. Preciso anotar essas coisas A que águia vocês estão americana, falando. ela quebra o bico com 40 anos para viver mais 15. Como é que vocês sabem essas coisas? Olha meu pé aqui. Como sabe da águia americana que quebra o dente? Ela quebra o dente, arranca todas as penas e padece o sofrimento. Ela se renova e vive mais 15 anos. Ela Vive mais 15? Eu queria ser essa águia. Quando eu perceber que os dentes estão caindo, eu poder viver mais 15. Ela quebra os próprios dentes. Não, isso já não me vejo fazer. Mas a águia americana, ela faz essa renovação. Incrível isso, né? Então, mas é você veja. Uma flagelação para se renovar, né? Isso é uma coisa que se preserva. Então, aqui no conto é uma coisa um pouco diferente. Quer dizer, é mais próxima talvez é mais próxima dessa figura da balada de Narayama, porque é o tempo que chegou. O seu tempo já chegou, né? E aí o processo vai se dando e a comunidade vai elaborando junto essa saída, essa perda, esse luto. Mas isso em sociedades ritualizadas. Não é a sociedade brasileira que está sendo retratada aqui. Uma sociedade em que o rito não tem mais força de renovação nenhuma. Porque o que acontece aqui é que se dá uma espécie de situação parada. Parada. É uma ruína, né, social, familiar. Cada um vai para um lado, elas se dispersam completamente. Só fica o filho. A história que o filho conta do pai, ele está se contando a dele, certo? Quem é o protagonista dessa história? Né? Temos o foco no pai, mas a fala é do filho. Quer dizer, quem está narrando, né, esse acontecimento tão fundamental para ele, no qual ele ficou fixado, atrelado, porque o pai está fixado no movimento e ele está fixado no pai, numa relação, em princípio, absolutamente simbiótica, né? Como se ele tivesse ele segurando, né, a cordinha dessa canoa, né? Só uma hora que ele vai resolver largar, que é a hora que o pai vem. Curioso, né? A hora que ele resolve largar a cordinha e dizer, agora o senhor vem que eu vou para o seu lugar, né? Mas espera que nós estamos indo muito, muito rápido. Tem muitas coisas aqui que dá uma vontade, né? De, vamos resolver esse enigma aqui do pai. Mas vocês vejam que essa ideia aqui, né? De que esse pai bolou isso tudo, planejou o seu tempo. É como se então, por isso que eu remeti a balada, né? Só uma coisa, você está falando uma racionalidade que talvez não exista aí. Não é outro caso de loucura, né? Desrazão, não razão. Então, é uma desrazão, ao mesmo tempo, com uma decisão. Porque se a gente falar só da desrazão, a gente não pega. Tem razão. Planejamento. As loucuras têm métodos, né? Alguém já disse isso? Existe métodos de loucura. Mas eu acho que se a gente diagnosticar o pai, aí acho que a gente quebra um pouco justamente esse contato meio inefável, né? Que segue a linha masculina, né? Esse conto é um conto bem masculino. Não, que segue a linha masculina. Digamos assim, a maldição do pai. Da maldição do pai? A necessidade de matar o pai. Pois é, eu acho assim... Quem coragem são as fêmeas, né? São as mulheres que fazem isso, né? De maneira admirável. Engraçado, porque no conto do Soroko, a maneira admirável foi legal, hein? Eu gostei. Mas você vê que no Soroko trata-se da mulher, né? Da relação das mulheres, né? Porque são as mulheres que enlouquecem, né? No conto Soroko. É a mulher que é a razão, né? Que é a razão. E o homem é a desrazão, não a razão. Esse pai eu acho muito complexo. O que ele é? Né? O que ele é? Vamos ver. Eu acho que talvez o convite é a gente tentar... Eu acho que ele abre um território, sim, dessa desrazão, mas é uma desrazão muito... que promove... Desrazão é loucura mesmo, né? Não razão. Eu não sei se é loucura. Acho que não. Pode pensar Não acho que não é loucura. que a desrazão não é do pai, é do filho. Porque o pai vai embora. Existe isso nas famílias. Pessoas que vão comprar uma caixa de fósforo e nunca mais voltam. Sem razão. Eu conheço casos. Mas eles se apertam. A gente não sabe do pai. Não, mas o filho, nós podemos também pensar, não sei se você concorda, o filho pode imaginar que o pai, ele não admite a perda do pai. Para ele, o pai continua imóvel no rio. Mas é uma visão do filho, não é uma realidade. Porque a gente, a visão, ele fala, eu enxerguei, eu vi, ele me ouviu.
Ele é positivo nessa relação, mas ele é ambíguo com relação aos outros que viram. Poderiam ver o que pai. poderiam ver. Não é. Então, aí você... Ambiguidade, Entendi, eu entendi. Porque ele fala, nosso pai não voltou. No quarto parágrafo. Então, aí, quer dizer, não... Morreu, não voltou. Daí que ele fala, tomou a invenção de permanecer naqueles espaços, sempre dentro da canoa dela, não saltar nunca mais. Mas é a opinião dele e o narrador. Não tem a mesma firmeza com relação aos outros. E ele diz, a estranheza dessa verdade, é uma verdade que pode ser para o filho só. Deu para estarrecer de todo mundo de gente. Aquilo que não havia, acontecia. Aquilo que não havia para os outros, acontecia para ele. Quer dizer, eu estou dando uma outra interpretação. Sim, eu estou vendo. O pai não tem loucura de pai. Tem uma desrazão do filho. Mora na clausura. Bom, aí eu já concordo. Clausura do filho, sim. Agora, se o filho está alucinando, ou não, também eu acho que a gente estaria interferindo no conto de uma forma um pouco... Na tradição católica, nós temos visões. Fátima, nós temos Lourdes. Sim. Pessoas que ficam a vida inteira em Fátima, durante 6 meses, a Virgem apareceu seguidamente. Mas depois, mesmo com ela entrando no convento, ela continuou tendo visões e recebendo profecias e tudo mais. Bom, isso é uma leitura, né? Por causa do catolicismo. Então, que não seja a não perda do pai pode levar ele a imaginar que o pai está na terceira margem. Também podemos dizer. E ele chega a resolver essa melancolia ou não? Ai, calma, não, estamos indo muito longe. Pera. Vamos com calma. É um conto que mexe muito com as possibilidades de leitura. Mexe na possibilidade de que o pai esteja tendo um gesto enlouquecido, portanto, não razoável, não racional. Eu já disse desde o começo, as razões do pai nós não vamos ter acesso. Temos que renunciar, e abdicar de decifrar o enigma do pai. Nós temos que observar a construção do conto e ver que possibilidades o conto permite. Talvez ter tido um pai que tivesse feito da surpresa. Pois é, mas você veja, aí nós estamos especulando a outras gerações, inclusive, né? Mas, ou então, se não é o pai que é louco, então é o filho que está, alucinadamente permanecendo ligado a um pai que já morreu. Ora, ao mesmo tempo eu penso o seguinte, são possibilidades em que a gente explica, mesmo com a desrazão, a gente explica o conto. Explica porque a gente dá uma categoria que nos conforta. Não, é uma atitude de louco, por exemplo, né? Isso nos acalma, né, de alguma forma. Professora, diga. A função do leitor é Não, então, a interpretação pode ser explicativa de alguma coisa que a gente não tem como afirmar. Não, sem dúvida, nós estamos aqui brincando com a coisa, mas é evidente que nós vamos ter que perceber o seguinte, será que a gente consegue entender o que acontece com o filho do lado de cá? Porque este narrador nos traz a história. Talvez se a história fosse narrada pelo pai no Rio, seria outra. É que nem o Reobaldo. Quem garante que a Dorinha era criança? Claro, tem toda a razão. É uma visão projetiva, certo? Esse narrador pode estar projetando. O fato é que até onde nós vamos com a certeza? Talvez o que eu acho que esse conto move na gente é assim, existe algo que é da ordem do não saber. Tem um não saber do pai nesse rio, que nós ficamos aqui, ele está emitindo os seus sinais com esse não que ele dá o tempo todo. E nós o que fazemos com este não do pai no rio? Talvez essa questão que o conto mexe, né? O que fazemos nós, do lado de cá, com esta cena colocada ali, né? Quer dizer, o que isso faz, quer dizer, o que mobiliza na gente, né? Lembra que eu falei no início que o conto nos lê? Né? Aquilo que a gente promove, né, na leitura é muito de como nós acatamos um gesto inexplicável, em tese inexplicável. Porque de fato ele é. Nós não temos as razões do pai explicitadas, nem por ele, nem pela própria família. Até eles falam, eles falam, né? Promessa, pagamento de promessa, doença, lepra, loucura. Eles falam, né? Se ele é louco, então ninguém é, né? Eles começam a especular em cima de explicações e vão ticando cada uma delas, né? E o conto continua enigmático,
né? Porque nenhuma delas parece ter, né, razão de vamos dizer, de resolver o conto. Ao mesmo tempo, todas as questões que a gente levanta, elas têm, em alguma medida, pertinência. Porque se o conto tem essa abertura e nos leva para uma terceira margem que não existe racionalmente, explicações que fogem, inclusive, né, a racionalidade, também podem existir, né? Ele promove em nós uma espécie de desrazão, no sentido de abrir possibilidades que, em tese, não estão comprovadas, né? E que a gente pode lidar com elas num plano que não é um plano de certezas. Mas o que eu acho que o conto mexe? O conto mexe com a gente assim. Quando vai passando o tempo, aquilo que não havia acontecia. Essa é uma expressão ótima do conto, né? Tem a ver com esses nãos aqui. Como que alguma coisa que não há acontece? Ele dá positividade à inexistência das coisas. Aquilo que não existe acontece. Aquilo que não há existe. Aquilo que não vemos promove situações, promove movimentos. O tempo todo ele mexe um pouco com essa categoria de uma certa inexistência, né, de uma certa imaterialidade das coisas, né? Como se fosse, olha, ele está num lugar que é um lugar nenhum, mas esse lugar nenhum tem presença, tem existência, tem materialidade, né? Aquilo que não havia acontecia. Como? Machado, o Guimarães Rosa tem uma frase assim: quando nada está acontecendo, como é que ele fala? Quando nada está acontecendo, um milagre que não estamos vendo. Ele fala um pouco assim, né? A religiosidade do Guimarães leva a pensar na existência de coisas que não podem ser palpáveis. Quer ver possibilidades interpretativas? Por exemplo, eu falei do valor sacrificial, né, do pai. O pai que, em tese, abandona a cultura, se fosse Lévi-Strauss dizia, né, abandona o cozido e vai para o cru, né? É isso que ele faz, né? Ele abandonou, né, os apegos, as vestimentas, né, a sociedade, né, e foi para o meio do rio, numa atitude de desapego total. Buda ficou lá sentado 7 dias, 7 noites, né, sem comer, sem isso e aquilo, para receber a sua iluminação. Saiu do palácio, né, todo, enfim, né, com todas as coisas dadas, família, né, e foi buscar a sua verdade. Eu poderia dizer, será que é loucura ou será que é um chamado? É um chamado? É uma vocação? Né? É uma busca? Ele foi para o meio do rio para buscar alguma coisa? Para ver como é que é a linguagem antes dela ser instrumental, comunicativa? Antes de ser a linguagem de troca, né, utilitária? Ele vai para um lugar sem linguagem, um lugar sem conforto, um lugar desapegado de tudo. Nós temos possibilidades de ver, ao lado da loucura, né, outras que podem ter tanta verdade quanto. O que vai nos nortear, né, para que o texto seja a nossa, vamos dizer, o nosso campo, né, de evidências, vamos dizer assim, porque é só isso que nós temos, né? Como nós não temos nem a telepatia com o pai, né, e o filho, nós temos o relato, é um relato que pode ser colocado sob suspeita. Se ele é colocado sob suspeita, o conto inteiro está sob suspeita, desde a primeira frase, porque é ele que está narrando. E aí nós entramos num impasse, né? Validamos ou não validamos o olhar desse filho? É um filho que alucinou? É um filho que delirou? É um filho que está sonhando? É um filho melancólico? Isso dá até para dizer que é mesmo. Ele está fixado né, num lugar de apego. Todo mundo vai e ele fica. Isso é fato. Ele conta isso. Nós temos aqui como leitura do conto. Agora, esse chamado possível do pai no rio, de alguma forma, justamente porque ele não se explica, ele provoca nas pessoas ao redor, inclusive os leitores, uma espécie de lugar de reflexão e de olhar para a terceira margem de cada um. Isso eu acho que é o efeito do conto, né? Assim como a tal menina de lá, o canto da desrazão no soroco, né? A terceira margem, que é esse lugar sem delimitação, né? Um lugar onde a linguagem se põe de uma outra forma totalmente renovada, né? Onde busca um silêncio primordial. A gente pode falar, de fato, né? São águas purificadoras.
Pois é, são águas purificadoras. Tantos rituais aquáticos que nós temos, né, na história. Então, esse lugar que ele vai é um lugar de fontes perdidas para nós. Porque nós falamos, nós nos vestimos, né, nós temos inserção social e nós temos um lugar conquistado dentro das relações familiares. Quando ele corta com tudo e abdica inteiramente, num gesto que eu estou aqui chamando, por falta de nome, um gesto sacrificial, esse lugar para onde ele vai, que é um lugar inacessível, pode ser acessado de uma outra forma por quem fica. A filha vai ter filho, né, vai fazer a sua família, a mãe também muda de lugar, muda de cidade. As pessoas se renovam também, de alguma forma, mas de uma forma totalmente individual. Há uma quebra do vínculo social que dava uma espécie de liga, né? Uma liga que era quase de aquela comunidade final do conto Soroco, lembram? Quando reúne no canto sem razão, né? No coro, naquele coro. Esse coro aqui já não tem mais razão de ser. E esse sujeito está à beira deste rio, sozinho. O desamparo é muito mais dele do que do pai, se vocês pensarem, né? Está muito mais entregue, né, a uma solidão, né, e um vazio. Ele vai envelhecendo, ele vai ficando doente, né? Ele fala disso, né, inclusive. E aí eu acho que nós vamos ter que pegar a reviravolta do conto. Porque o conto vai seguindo numa toada que é patético, né? O conto vai seguindo numa desvitalização do filho absoluta, né? Manda vir, as pessoas vão tentando retirar o pai desse silêncio incômodo, né? Porque é engraçado, né? Primeiro, as mulheres de Soroco foram alijadas da sociedade voluntariamente pelas pessoas da comunidade. Este conto é o contrário. É ele mesmo que se põe fora. Ele se autoexila, né? Ele se autoalija do contato com as pessoas. Ele renuncia à vida social. Mas de que teor é essa renúncia, né? Porque, ao mesmo tempo, parece que ele fica aguardando o momento de voltar, se é que o relato do filho é verídico, né? E é um relato do filho confiável, né? Porque narradores desconfiáveis, a gente tem do Dom Casmurro, já mostrou, né? O que é um narrador desconfiável, né? De certa forma, ele viveu, ele viu aquilo. Sim. Para ele, aquilo é verdade, é a verdade dele. Mas então essa terceira margem é a morte? Mas veja, se a gente fechar que a terceira margem... A terceira margem não é a morte. Ah, então é o quê? A terceira morte é a ausência do pai. Ah, interessante. Espera aí, a ausência do pai, tá muito certo. Não é a morte. Não, não é. Ah, mas o pai morreu, para você ele morreu. Não, ele fugiu, ele foi embora. Eu não sei para onde. Ah, tá. Eu não sei por quê. Ele não sabe Tá. por que motivo ele foi embora. Ele tem que lidar com o vazio, com a falta. Essa é a relação do filho, a falta. Tá, não é? Pensei que você está dizendo que ele morreu e o filho está alucinando que o pai não morreu. Aí que eu achei um pouco tortuoso. Quando o filho vai e envelhece e sabe que o pai não poderá estar mais vivo, aí ele pensa na morte do pai. Tá. E aparece pela primeira vez no conto a palavra morte, que é sempre ignorada. Exatamente. Como se fosse recalcada a palavra morte, né? A morte fosse recalcada, né? Outra sina de existir, né? Outra sina de existir. Uma forma de falar da morte. Pois é. Agora vamos olhar. Entendi. Peraí, vamos... Agora fizemos uns movimentos aqui, né? Vamos voltar para a margem de cá, para a gente ver o que a gente resgata disso. Porque, na verdade, a minha impressão é que vai acontecer uma coisa no final. Primeiro, assim, a minha sensação é de que nós somos que nem esse menino, esse narrador diante do rio, nós somos assim diante do texto. Né? Porque o texto rosiano é um enigma também, não é? Mas como pegar esse texto? Né? Como decifrá-lo? Né? Como se fosse um pouco esse pai nesse rio. Né? E esse pai nesse rio, se ele for enlouquecer, é como se o texto precisasse também enlouquecer para que a gente, né, se a gente fosse tocado por ele. Né? É como se o autor tivesse que radicalizar a linguagem num tanto para que a gente, de alguma forma, se tocasse, né? Ficasse impregnado de uma linguagem nova. Digamos que o Guimarães Rosa é um pouco esse delírio da linguagem, né? Esse enlouquecimento da sintaxe, da fala. Agora,
vamos voltar para as personagens. A irmã casa, leva o netinho para conhecer, mas nem isso demove o pai do lugar no rio, certo? Não é isso que vai trazer esse pai, né? As gerações, as linhagens, não, nada, né? Mas é uma decepção dessa filha, né? Ele descarta, que neto que nada, não volta, né? Ele está nesse lugar nenhum, ele não foi a nenhuma parte, né? Ele é pura memória para as pessoas que ficam. O filho, inclusive, diz que aprendeu muita coisa com o pai, tem uma legitimação da herança. Foi meu pai que me ensinou a fazer assim, né? De fato, lidando como se esse pai, em algum plano, tivesse realmente morto, né? E ele, então, falasse do que ele aprendeu com o pai. Ao mesmo tempo, ninguém aqui vai dizer, não, está morto mesmo, não, está vivo mesmo. Não sabemos o que aconteceu com esse pai. Esse não saber é um lugar incômodo, né? Para esses que estão diante do rio e para o leitor diante do texto, né? Uma espécie de mal-estar de não pegar o lugar nenhum do pai, né? Eu achei uma coisa interessante, que é o seguinte, esse lugar meio fora do ordinário, né, que a gente está muito falando, nos contos todos tinha isso que eu queria trabalhar, né, o extraordinário, fora, né, do convencional, fora da lei dominante, digamos assim. Esse lugar que eu disse, bom, em algumas culturas se ritualiza essa saída, uma hora que o chefe vai embora, não necessariamente morre, mas é simbolicamente a morte do pai, a morte do chefe, né, do patriarca, do que é a lei, do que centraliza, do que dá força, do que define, né? Curiosamente, aqui acontece uma coisa diferente. O pai, quando vai embora, ele indefine a subjetividade desse filho, certo? Normalmente, a lei do pai é o que estrutura, é o que ordena. A lei do pai dizendo no sentido genérico, né? Lei do pai como aquele que estabelece o contorno, estabelece a hierarquia, faz a proibição do incesto, enfim, né? A lei cultural. Aqui, esse filho fica totalmente atrelado, né, a este pai que era o pai idealizado, né, o pai que geria, né, de alguma forma, a subsistência dessa família e que era um lugar, vamos dizer, respeitado, né, hierarquicamente respeitado. Esse sumiço do pai, vamos falar em sumiço e ao mesmo tempo uma aparição, né, que o pai não sumiu de vez. Às vezes dá vontade de falar, vai, não volte, entendeu? Porque este não ir e ficar não ficando, que é uma espécie de ser e não ser ao mesmo tempo, o é e não é, que para nós é totalmente inconcebível, porque nós lidamos com o princípio da não contradição. O que é, o que não é, não é. Parmênides. Estamos fundados em cima da cultura ocidental. Parmênides, as coisas se dão, né, de forma exclusiva, né? O Heráclito fez, né, a outra leitura de que um rio é e não é ao mesmo tempo, tá certo? Esse rio me parece muito heraclitiano, né? Ele é um rio de metamorfoses, né? Porque ele é a parada e ele é o movimento, ele é não ser e é ao mesmo tempo. Tem uma frase que diz assim, eu adoro essa do Borges, que rio é esse que corre dentro do Ganges? Olha que frase maravilhosa, né? Que rio é esse que corre dentro do Ganges? Tem um outro rio, que não é o rio mapeável, né? O rio geográfico, né? Tem um outro, de que ordem, né? Está no rio ou está em quem está diante do rio? Trata-se do rio ou trata-se da relação com as coisas? Talvez não seja o rio, embora eu acho que é uma personagem fundamental desse conto. O rio, ele fala várias vezes, né? O rio pondo perpétuo, né? Um rio que continua, né, para além das margens, né? É um rio que é mais do que o rio. O que é esse a mais além do rio, né? Que não é o rio em si mesmo, é o que ele provoca, é as ressonâncias dele, né? É o que ele abre para os que estão diante do rio. Tem a ver com uma relação que pode mudar, as posições diante desse rio são diferentes, então não existe posição fixa diante de um rio, né? Ou diante do gesto do pai. São possibilidades infinitas. As terceiras margens estão em todos, não estão no rio, entendem? Quer dizer, aquela coisa da Clarice Lispector tem uma frase linda, que ela diz assim, o sabor de uma fruta não está na fruta, né, mas na relação do paladar com a fruta, né?
Então, o sabor de alguma coisa não está na coisa. Está numa relação com a coisa, uma atitude, né? É um encontro relacional. Você pega a fruta, qual é o sabor da fruta? Existe um sabor fora da relação de quem prova a fruta? É dado como uma coisa imanente, fora do contato? Né? Então, entendem? Quer dizer, a relação que se estabelece com esse rio é que é tudo. Né? Agora, vamos ver como é que chega no final dessa história, né? Que se o pai fica nessa entrelinha, se quisermos usar figurações literárias, ele está numa entrelinha, né? Ele está num entre-lugar, ele é uma metáfora, né? De um lugar nenhum que, no entanto, existe, que nós não temos palavras para definir. Então, ele é a palavra não comunicacional, é a palavra poética. Ele se abre a conotações, ele é da ordem da poesia. Que é isso que o pai representa? Seja o que for, e eu não vou arriscar aqui definir, eu acho que não é para a gente definir, como não é para dizer de onde é que essa menina de lá é. Esse lá é um lá, né, que vai ficar pairando como lá, e são os vários lás possíveis que cada um puder encontrar para si. Eu acho que o Guimarães Rosa faz essas provocações. Encontre a menina de lá em cada um, encontre o canto da desrazão, encontre a terceira margem, né? Encontre o seu chamado. O do pai é o do pai. Né? Na hora em que, no final do conto, aí nós vamos nos dirigir para esse último recorte aqui, que eu acho que é onde o conto dá uma virada no meu entender. Então nós estamos na indeterminação desse pai, estamos no esgarçamento dessa comunidade, como se de fato a modernidade tivesse entrado ali e as relações de sobrevivência, relações internas da comunidade não se sustentassem mais. O ritual, se é que existe, um ritual de ida para as águas, um ritual sacrificial, né, um ritual de mudança de chefia. O pai já está velho, vai para o rio, alguém tem que substituir, não é isso? É o próximo da lista, né? É o próximo da fila. Né? Não acontece essa continuidade. Não é interessante? No mundo que o Guimarães Rosa está mapeando, do mundo, do Brasil das primeiras histórias, esse rito é impossível. O mito existe, mas o rito não pode mais dar conta dele. Né? As passagens não podem mais ter, né, a sua vitalidade. É como se o mito tivesse parado numa espécie de transição, né, de épocas históricas e algo se colocasse em suspenso. A Ana Paula descobriu um mito que eu acho interessante, que é o mito Bororo, que é quando, nos índios Bororos, justamente 2 chefes se ausentam, vão para a floresta. E a comunidade fica atônita, esperando eles voltarem. E eles, depois de muitos anos, já estavam velhos, né? Era o fim. Resolvem voltar, trazendo presentes para a comunidade. E quando eles voltam, eles estão transformados, totalmente selvagens, como esse pai. E volta totalmente, né? Ele está barba, né? É um monstro, uma espécie de monstro, um estranho absoluto, né? Já foi tanto da comunidade, né? E agora, depois de tantos anos, ele é um monstro. E ele volta primitivo. Esses 2 do mito Bororo, né, que o Lévi-Strauss estudou, eles voltam e a comunidade, num primeiro momento, fica impactada de medo, foge aterrado da volta do além, como se eles estivessem voltando do além. Aliás, a frase é do conto. O pai volta como se estivesse voltando do além. No mito Bororo, cada ano repete a volta desses 2 chefes da floresta e a comunidade começa a se acostumar com a presença estranha deles. E eles vão visitando a comunidade anualmente, ganhando presentes, agora eles, ganhando oferendas, né? Se tornando de novo uma espécie de lugar de acompanhamento da comunidade. E aí os chefes vão substituindo, né? Então, um novo pai assume, né, o controle da comunidade. O mito Bororo aqui está totalmente transfigurado, certo? O pai foi e tudo se dissolveu do lado de cá. Ficou um filho que não assumiu o seu lugar, porque ele ficou preso melancolicamente nesse pai. Até o último parágrafo, porque no último parágrafo muda um pouco a história. Olha só.
Sou homem de tristes palavras. Vamos pegar daí. Ele está fusionado ao pai, vocês concordam? Não sai dali, né? E fica dando comida, oferendas para esse pai, né? Ritualizado, né? Mas que não movimenta nada, porque não sai do lugar, nem ele, nem o pai. Os dois fixados num lugar nenhum ali. De que era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo ausência, gostei dessa ideia que você falou do lugar de ausência do pai, né? Lugar de falta, não sabemos se é morte, né? É uma falta. Esse pai, nas suas funções paternas, está faltando. Tem leituras desse conto que diz que é a falta de um pai como lei cultural maior, né? Uma falta de uma governança das relações, né? Se meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice, esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá de baixo, cansaços, perenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia, mais dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororoma e no tombo da cachoeira brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Então agora o filho começa a planejar a sua atitude, certo? O pai teve a dele, né? Não sabemos de que natureza é. Sabemos que instaurou perplexidade, instaurou mudanças, instaurou no seu silêncio uma comunicação totalmente outra, né? Falou por nãos e por negativas, não mais por afirmativas, não utilizou o código comum, renunciou ao conforto, renunciou à alimentação, renunciou à sociedade, né? Fez um processo que podíamos chamar ou de regressivo, a um aquém da linguagem, ou foi para um lugar além que também não sabemos. Para frente ou para trás, o fato é que esse pai instaurou um enigma, uma perplexidade e movimentou um pensar, né? No filho estabeleceu uma espécie de fixação melancólica, impossibilidade de elaboração de falta, de luto, né? Como ele vai resolver isso? Se é que vai resolver. Ele diz assim, sem fazer véspera, sou doido? Ele também vai ter uma atitude de ir para a canoa. Ele também, então, é doido? A loucura é geracional? Não. Ele está dizendo não. Podemos não acreditar na fala dele, na fala de um alucinado. Não, na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou, os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos, que também dilui todas as fronteiras. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu, aí e lá. Bonito, né? Aí e lá. Né? Os dois lugares, né? Perto e longe. Vulto. O vulto. Estava ali sentado à popa, estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Veja a formulação. Eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa. Peguem só essa frase. É possível tomar o lugar do outro na canoa que é feito para um? É impossível, certo? O que ele propõe, né, é impossível, certo? O pai, ao voltar e colocar o seu lugar para o filho, está condenando o filho a ser o duplo do pai. É isso que ele fez, né? Quando o pai volta, tocado pelo chamado do filho, né? Que ele diz assim, ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado. E eu tremi. Profundo. De repente. Como eu entendo esse tremer.
Porque se ele assume o lugar do pai na canoa do pai, ele continua atrelado à relação com o pai, certo? Quer dizer, esse chamado tinha uma dupla face, né? Era um chamado de agora é minha vez, mas era também um chamado de eu me uno, me fundo com você, tá certo? Interminavelmente, indefinidamente. E ele treme com o próprio apelo que ele fez. Porque quando o pai volta, ele percebe, né, que ele seguiria sendo o pai. Bom, mas isso é da ordem do impossível. Ou da ordem de uma anulação pessoal, né? Qual seria, então, o gesto possível, né, aqui, nesse momento? Eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia mesmo ser o pai, na mesma canoa do pai, né? Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. Aqui sim, né? O desatinado. Porquanto ele me pareceu vir da parte de além. Então ele tem um terror de que esse pai voltando é um morto-vivo, não é? O pai volta, uma espécie de uma categoria aí meio estranha, né? Desse morto-vivo que volta. Estou pedindo um perdão. Olha só. Agora eu vou tentar colocar um pouco como eu vejo, né? O maior sacrifício do filho é não ir para o rio. Esse é o maior sacrifício. E não ocupar a canoa do pai. E não ser o pai numa espécie de fusão interminável. Ele tem que cortar esse cordão que unia ele à canoa do pai. E como é que ele vai cortar esse cordão, né? É ele dizendo agora o seu não. Todas as negativas do pai estabeleceram um território de negatividade onde o pai habitou. É o território do pai, né? Que abriu para o não ser, para o que não é, para o que não havia, para o silêncio, para tudo que é da ordem de um apagamento, né? Dos insígnios culturais. Mas o filho, quando é que o filho vai ter, né, o seu não? Né? Quando ele corta a relação com esse pai. E ele só vai fazer isso nesse final desesperado, já velho, né, doente, né? E ele diz, estou pedindo um perdão para quem? Né? Porque ele está contando para o leitor, certo? Estou pedindo, olha o gerúndio aqui, pedindo a continuidade, ele continua pedindo esse perdão, né? Mas o perdão do quê? De não ter ido com o pai, não é isso? Não ter ido na canoa do pai, quer dizer, não ter sido o pai, não ter continuado o legado do pai, não ter reproduzido, porque como se esse sujeito fosse um sujeito já desgarrado do rito, do mito, das relações primitivas, da sociedade tradicional, e ele tivesse que seguir uma demanda individual, né? E o sujeito que se individualiza, o sujeito moderno, é o sujeito que está à mercê de si mesmo. Ele não tem mais guarida tribal nenhuma, não tem mais guarida ritualística nenhuma. Aliás, os poucos rituais que existem estão em franca extinção, né? Então, essa ideia aqui eu acho muito interessante. Olha a frase dele. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Essa renúncia, esse corte, essa castração, foi fatal para ele, né? Quer dizer, as forças que ele teve que convocar para fazer esse não, né, foram demais, um momento que ele já estava completamente já desfalecido, né? Mas aí ele diz, sou homem depois desse falimento. Eu convido vocês a lerem essa frase com uma outra pontuação. Eu acho ela tão sugestiva. Falimento é falha, né? Essa falha. Qual falha? Falha em relação a quem? E eu convido a dizer assim, sou homem depois desse falimento. Quando eu me recuso a seguir o que é do outro, né? E atender ao próprio chamado. Quer dizer, ele faz isso já no final da vida, corta a relação com o pai, se sente evidentemente culpado por dizer não ao pai, não tem nada mais difícil, né, do que recusar a fusão, recusar a igualdade e se diferenciar. Mas é um se diferenciar que leva ao desamparo, que leva, né, à dor, que leva à tristeza. É um final triste, ao mesmo tempo emancipatório. Por quê? Porque esse narrador só consegue narrar o texto porque ele é um sujeito de si mesmo. É um sujeito do próprio desejo, né? Vocês lembram lá o narrador Jó Joaquim?
Aquele era o narrador que refez a própria história amorosa. Esse é um narrador que vai ter que ainda fazer a voz de filho ser a voz de um homem. Ele que foi um filho até aqui, né? Ia continuar sendo. Porque o pai ia voltar e ele ia no lugar do pai, né? Que ele diz, a canoa só cabe um, e aquele que fez a canoa, né? É o lugar dele ali. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi. O que vai ficar calado. É verdade. Ele é aquele que não foi para o rio e, portanto, se fez como sujeito do lado de cada margem, né? Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Quer dizer, foi muito tarde, né, que ele conseguiu esse gesto, né? Por que ele ficou atrelado ao pai? Nós não sabemos. Isso tem a ver com uma psicologia da personagem que nós não temos como fazer. O conto não permite, né, a entrada psicológica no filho. Permite entender o atrelamento, né, a fusão, a fixação e o momento final do desatrelamento da canoa. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Termina, vamos dizer, com essa imagem, né, das águas finais, né, que tomaram como virou uma personagem do conto, né, esse rio. E é engraçado porque no final ele também pode, né, ter um gesto como o do pai, mas na vez dele, não na canoa do pai. Entende? Ele não está negando a linhagem, ele não está negando a herança, né? Ele está se colocando num processo de discriminação, de diferenciação com o pai, que é um gesto quase inumano para ele, nesse final do conto, né? Por isso que eu acho esse conto interessante, porque ele não é ufanista, ele não é eufórico, ao contrário, é um conto pesado, melancólico, né? Difícil, tem a dor da separação, a dor do corte, mas quem tem que estabelecer isso no final é o filho, que agora tem que sair do lugar de filho e ser o narrador da própria história, que é o que ele faz no final. Então, vejam, isso é uma possibilidade de leitura, porque nós lemos nessa chave, né, a chave da desvitalização do rito. O rito já não garantiu nem propiciou nenhum tipo de possibilidade de elaboração para esse filho. Ele teve que fazer esse gesto final de uma forma totalmente desencantada, o mundo desencantado, né, o mundo sem atribuições mágicas. Teve que ser o gesto puramente moderno, né? Desse moderno que eu estou dizendo moderno, é o moderno da emancipação do indivíduo, que se desgarrou do grupo, né? Se desgarrou da comunidade. É o mesmo processo, né, dessa passagem do arcaico para o moderno, que nós vimos, que marca as primeiras histórias, e que no Soroco também, no final, ela teve aquele momento de resgate, né? Mas um momento de resgate que não anulou tudo o que aconteceu ali no conto, né? Mas foi um momento quase que de consolo, mais do que de resolução. Nesse momento, a personagem busca, no último minuto, para si mesma, um lugar de diferença, como o pai buscou para si. É isso que ele aprende com o pai, afinal das contas, né? Eu quero só para a gente, então, fazer deixa eu ver se dá tempo. Você disse, é uma versão, mas eu consegui ter outra. Por exemplo, sou o que não foi, você disse que não foi para a canoa. Também podemos pensar aqui que ele não foi a vida inteira. Ele está se reconhecendo que ele não foi, que ele não viveu. Ele só viveu a ausência atrelado ao pai, né? Então, nesse momento, quando ele diz sou o que não foi, ele está sendo. Isso eu acho. Nesse momento ele está sendo. Aí estamos juntos. Ele vai dizer o que vai ficar calado. Aqui é uma referência à morte dele. Né? Porque a morte cala a palavra. É possível, então, né? Tem a noção da morte. Então, a aceitação da própria morte. Ele teve a aceitação do pai através do vulto, do espectro que veio. É um espectro mesmo. O pai não podia, com a velhice dele, a doença dele, o pai não podia estar mais vivo, a não ser sob a forma de um espectro. E ele disse, então sou o que não foi. O que vai ficar calado. Mas aí no final as nossas leituras se encontraram, no final. No meio não, mas no final sim. Ele disse que o texto pode colocar no meio do rio. No rio. A última tentação de Cristo.
Como é que é? Não ouvi essa parte. Não vou, né? Pode ser. E ao fazer isso, se constitui, né? Do lado de cá, né? Eu acho que sim, porque ele está narrando. E é um sujeito que elabora narrando, né? Isso aí se faria na... Sim. Por isso que eu falei que as mulheres são As mulheres, elas matam, né? Antes, né? Vai embora, né? Pois é. Pode ser. Eu queria tocar para vocês a música agora, para vocês verem por onde que esses dois... Me dá raiva também, o Caetano Veloso e Milton Nascimento, como eles fazem as coisas que dá raiva. Agora, quem que vem apertar esses botãozinhos? Eu não sei fazer, viu? Ele vai fazer? Todo mundo está com a letra? Você não está com a letra? Ah, não. Não, tem letra sobrando, não? Tem? Você traz, então. Ele vai trazer. Então, peraí, espera um pouquinho para eles ficarem com a letra. É que essa aqui está toda anotada. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tenho, ó. Não precisa, ó. Quem não tem? Só uma só que sobrou.